Olá, meus alunos, professor Alberto. Hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso. Nós estamos aprendendo como utilizar o aparelho de acupuntura quântica com os conceitos da medicina tradicional chinesa. Então, na medicina tradicional chinesa, nós falamos sobre água, terra, fogo e ar e madeira também, ok? Então eu vou tirar um pouco aqui a minha imagem para explicar esse conceito para vocês e ficar fácil para vocês começarem a entender um pouco mais. Então, no vídeo passado eu falei que nós começamos a escolher um ponto para começarmos a termos uma referência para trabalharmos, ok? E o ponto que eu escolhi, deixa eu colocar aqui para vocês, foi o ponto exatamente do coração, o ponto do mamilo. Deixa eu pegar aqui. E aí, a partir dessa referência, nós começamos a trabalhar os outros meridianos, ok? E aí, para quem não está acostumado com essa questão da medicina tradicional chinesa, não faz muito sentido o que eu falei. Mas vamos lá, vou tirar aqui para dar uma explicação para vocês. Então, o ponto que nós estamos trabalhando se refere ao coração, ok? E o que alimenta o coração? Essa energia que o coração tem. Então, para que vocês entendam, o coração representa o fogo. E o que alimenta o fogo? Então, vamos lá para vocês entenderem o que alimenta o fogo. O pulmão. Então, se eu não tenho ar, o fogo apaga. Então, esse é um conceito na medicina tradicional chinesa, para quem trabalha já é fácil de entender. Para quem não trabalha, fica um pouco complicado. Então, por que eu estou falando isso? Vamos tirar aqui o pulmão. Nós temos então o ponto do coração, ok? Nós temos o ponto do coração e nós vamos para o ponto mediano. Então, deixa eu explicar aqui. Então, o ponto médio aqui, o ponto do meio do corpo, ok? Nós começamos a traçar aqui os pontos aonde nós vamos trabalhar com ou eu vou estimular ou eu vou sedar. Então imagine uma pessoa que está muito agitada, eu preciso entender que a agitação vem do fogo. Eu preciso trazer essa pessoa mais para o ponto do equilíbrio, ok? E trazê-la um pouco mais para o ponto da noite. Então, nós temos o ponto do sol e o ponto da lua. Eu preciso repousar mais a mente dessa pessoa, fazer com que essa mente fique mais tranquila. Então, o que acontece? Vamos fazer uma experiência. Você está nervoso, você prende a respiração por uns momentos e solta. Então, você prendeu o ar, você tirou a energia que estava segurando a fonte de fogo. Ou seja, se você retém um pouco mais o ar, começa a se tranquilizar, então o fogo ele vai diminuir. Você está sedando o paciente. Ou seja, você tem o ar, então o fogo pega. Você tira o ar, o fogo então é reduzido. Então, a respiração, você aprender a respirar é fundamental. Então, no tratamento, você vai aprender a respirar.
A respiração faz todo sentido. Então vocês começam a entender o sentido da medicina tradicional chinesa com esse simples ponto que eu expliquei hoje. Então, nós temos o ar que vai alimentar o fogo, que é o coração, ok? Então, a partir daí eu tenho o ponto do coração e aí eu vou trazer essa pessoa mais para o ponto da lua. Ou seja, temos o ponto do coração, que é o ponto do fogo, que é o ponto do sol, do dia, certo? E eu preciso repousar mais essa pessoa. Então eu vou trazer ela mais para o meridiano da lua. Então pode ser que não faça muito sentido para vocês, agora que vocês estão aprendendo, mas o que que acontece? Então vamos lá. Vamos tirar aqui. Vamos colocar o pulmão aqui. Então, quando eu trabalho o pulmão, quando eu trabalho a respiração do paciente, quando eu acalmo o paciente, eu faço ele controlar a respiração, ele vai controlar a emoção, certo? Ele vai controlar a emoção que vai fazer com que o paciente tenha mais a tranquilidade. Então ele vai ter mais tranquilidade, vai ficar mais fácil para controlar a emoção, ajudar o paciente. Se vocês entenderam esse conceito, nas próximas aulas nós vamos continuar com os outros conceitos para que vocês entendam. Então nós vamos, deixa eu só explicar uma coisa aqui para vocês que vai ficar bem fácil de entender. Aqui, a partir daqui nós vamos determinar o meridiano, certo? O primeiro meridiano. Opa, deixa eu tirar aqui, colocar de novo. Então nós vamos determinar o primeiro meridiano aqui, que é o meridiano do coração, certo? Que é o meridiano do fogo. Opa, deixa eu clicar aqui fora, fica mais fácil. Pronto, vamos lá. Então, nós temos aqui o primeiro meridiano. Nossa, meu desenho aqui tá complicado. Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, temos aqui o primeiro meridiano, ok, passando. O segundo meridiano, que é o meridiano do equilíbrio, meridiano central. E o terceiro meridiano, que eu chamo de meridiano da lua. Então nós temos o meridiano do sol, temos o meridiano central, que é o meridiano do equilíbrio, e o meridiano da lua. Nós vamos usar aqui a ideia do plano cartesiano, ou seja, eu vou traçar agora uma linha reta aqui, então eu consigo determinar os pontos. Isso daqui é plano cartesiano, vocês vão entender no curso presencial, vocês vão entender melhor, ok? Mas vamos entender por onde eu vou determinar o plano cartesiano. Vamos entender aqui, porque nós temos... Então, nós temos a coluna vertebral aqui, e aí nós temos como traçar os pontos a partir dos nossos acidentes ósseos, que vocês vão entender mais quando vocês estiverem estudando comigo. Mas basicamente nós vamos conseguir fazer os cortes aqui, ok? E aí nós vamos definir os pontos no plano cartesiano. Se você faz tempo que você não vai para a escola e você não lembra do plano cartesiano, não se preocupe que no nosso curso nós vamos ter uma aula para determinar os pontos, e vocês vão entender isso na matemática, ok? Então, pessoal, eu não quero que esse vídeo fique muito longo, mas só para vocês, só para facilitar a vida de vocês, vocês entenderem que nós vamos trabalhar com referências,
começando então com a referência do primeiro meridiano, meridiano central, meridiano da Lua, então meridiano do Sol, que é o fogo, que é o coração, o meridiano central, que é o meridiano onde nós temos aqui o equilíbrio, porque assim, nós temos que entender uma coisa, os extremos são perigosos na nossa vida, e então se você é um extremista em qualquer coisa na vida, você precisa se controlar, aprendendo a controlar a respiração. Então, ponto do Sol, ponto do equilíbrio e ponto da Lua. E aqui nós temos o ponto das estrelas, que vocês vão entender, que está ligado ao que eu acabei de falar, que nós vamos traçar aqui de tal forma o plano cartesiano que vai ficar muito mais fácil de localizar os pontos. Então, se vocês não se lembram como é que funciona o plano cartesiano, vocês vão entender nas próximas aulas, tá bom? Então, como eu disse, eu não quero que essa aula fique o tempo dessa aula fique muito grande, mas eu preciso passar para vocês aí os conceitos de como nós vamos usar o aparelho de acupuntura quântica. Então, se você não viu o vídeo, pessoal, aqui em cima no canto do vídeo eu vou deixar se você não viu o vídeo do aparelho que eu criei, então aqui no canto superior do vídeo de vocês vai ter uma letrinha chamada letra I. Você clica nessa letra e você vai ter todos os outros vídeos anteriores. Então dê o seu like, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.